Olá, tudo bem? Meu nome é André Luiz, eu sou médico, e eu vim aqui, eu já ministro curso de eletrocardiograma já há anos aqui na minha cidade, tanto para médicos formados, quanto para estudantes de medicina, quanto para estudantes de outras áreas da saúde, e o projeto ECG foi criado justamente para eu poder expandir um pouco mais a minha didática e o jeito com que eu ensino eletrocardiograma para além das fronteiras do meu país, além das fronteiras da minha cidade, e é assim que eu vou fazer com vocês aqui à distância. Seja lá onde, no lugar do mundo você está vendo essa aula, eu gosto de lembrar que o Projeto ECG foi criado como um facilitador para você. Eu vou facilitar o entendimento básico de eletrocardiograma para que você, com esse conhecimento, consiga se aprofundar mais, caso tenha interesse. Mesmo se você não queira se aprofundar mais, tudo bem. Com esse conhecimento do Projeto ECG, você vai conseguir com certeza dominar a grande maioria dos eletrocardiogramas que aparecer na sua vida, tá bom? Então vamos lá. Isso aqui é a primeira aula, eu espero que vocês gostem. Então, eu costumo falar, gente, que o eletrocardiograma é uma fotografia, tá? Ela é uma foto, ponto final. E essa fotografia, eu consigo captar o quê? A anatomia do coração e a fisiologia do coração. Mas como que eu vou captar isso? É através da atividade elétrica do coração, tá bom? Mas como que é a atividade elétrica do coração, Luigi, normal? Ela é assim, tá vendo essa imagem? Ela vai se repetir várias vezes durante o curso, tá bom? Aqui, nós temos o nó sinoatrial, o grande marca-passo de um coração normal, tá bom? Ele que vai começar tudo em uma fisiologia normal, ok? Aqui nós temos o nó atrioventricular, esse cara aqui chama-se feixe atrioventricular, e eu tenho o grande ramo direito e o grande ramo esquerdo, tá bom? Olha só, tudo começa aqui, no nó sinoatrial. Essa bolinha vai representar a despolarização do coração, fisiológica. Reparem como ela desce, como ela vem aqui para a esquerda para despolarizar aqui o átrio esquerdo que está localizado aqui, tá bom? E elas vão descendo em direção ao nó atrioventricular. Reparem que quando essas bolinhas desceram aqui, eu consegui despolarizar os átrios, tá bom? E a despolarização dos átrios ventriculares é responsável por gerar a onda P, beleza? Ótimo. Bom, aí essa bolinha se uniu, chegou aqui no feixe atrioventricular, e aqui tem uma característica muito interessante, que é para os átrios contraírem antes do ventrículo. Isso é extremamente importante, porque o ventrículo, para se contrair, precisa de sangue, e ele vem dos átrios, certo? Ótimo. Então, nesse ponto onde a bolinha preta tá, meio que ela fica um tempinho retida aqui para dar o tempo do átrio bater para os ventrículos baterem em seguida. E reparem, eu não tive atividade elétrica, já que ela ficou retida ali no feixe atrioventricular. Portanto, essa fase é responsável pelo intervalo PR, tá bom? Do eletrocardiograma. Ótimo. E aí, essas bolinhas vão descendo, reparem, e vão conseguir despolarizar, portanto, os ventrículos. E despolarização do ventrículo, complexo QRS. Já é sabido por várias pessoas. E depois que o coração bate, ele precisa dar uma descansada. Só que esse nome é feio. Vamos chamar isso de repolarização. E a repolarização é dada pela onda T. Tudo bem? Tá dando para entender até agora? Beleza. Se você é estudante da área da saúde, enfim, você bate o olho nisso, você sabe que isso é um raio-x de tórax em incidência PA, e você sabe que isso aqui é uma incidência perfil. Isso é clássico, todo mundo sabe. Bom, mas o que isso tem a ver com o eletrocardiograma? Reparem que aqui, simplesmente, desse lado aqui, você tem uma visão antero-posterior do coração. Eu estou batendo uma foto olhando pro pulmão, perdão, nessa perspectiva. E quando eu estou fazendo o perfil, eu estou olhando o pulmão por essa perspectiva aqui, lateral. Para que isso é importante? Ué, se você tem, por exemplo, uma consolidação aqui atrás do coração, eu não consigo ver por essa incidência. Portanto, eu tenho que aumentar o meu ângulo de visão para isso. E no eletrocardiograma é a mesma coisa. No raio-x de tórax eu tenho duas. PA e perfil, que são as básicas. Existem outras? Sim, existem. Mas a básica, PA e perfil. No eletro, são 12. Em vez de duas, são 12. Ponto final. Então eu tenho 12 ângulos de visão. Tudo bem? Só que esse nome não é esse nome que a gente dá para o eletrocardiograma. A gente vai chamar isso de derivações. São 12 derivações. No fundo, sempre que você ler isso, lembra, são 12 ângulos de visão. Beleza. O eletrocardiograma, ele tá mexendo com eletricidade. Mexeu com eletricidade, eu preciso mexer com cargas. E como que eu vou ver carga, né? A carga ela é invisível, mas no eletro eu consigo ver isso, utilizando eletrodos, tá bom?
E lá na lei de Coulomb, quando a gente aprendeu lá na escola, tudo mais, você sabe que tudo que é negativo tende a ir para o que é positivo. Então, beleza. Negativo foi para o que é positivo. No eletrocardiograma, a gente padronizou o seguinte. Eu tenho um eletrodo do braço direito e um eletrodo no braço esquerdo. Um vai ser positivo e o outro negativo. Vou padronizar o seguinte. Sempre que eu colocar o positivo de um lado, esse positivo é o meu ângulo de visão. Ele vai ficar olhando o coração como se ele, através daquela perspectiva, como se ele fosse um olhar realmente, tá bom? Então, olha só, reparem, essa bolinha preta está aproximando do positivo, que agora a gente entende como o meu ângulo de visão. Se alguma coisa aproxima do ângulo de visão, ele vai falar, opa, alguma coisa se aproximou aqui. Ele vai falar isso, exatamente isso. Só que ele não fala português, né? Ele fala essa linguagem aqui, ó. Quando alguma coisa se aproxima do que é positivo, ele vai falar, opa, alguma coisa se aproximou de mim. Ele vai dar uma deflexão do QRS para cima, positivo, certo? E quando alguma coisa se afasta de forma intuitiva, a gente fala, opa, eu sou aqui, eu tô olhando o coração por essa perspectiva, alguma coisa se afastou de mim. Só isso. Ele vai falar isso para você. Só que ele não vai falar dessa forma. Ele vai falar o seguinte, alguma coisa se afastou de mim. Eu vou dar uma deflexão para baixo. Pegou esse ponto? Ótimo. Ponto. Guarda esse conceito. Quando a gente faz um eletrocardiograma, repare, isso aqui é uma posição anatômica, tá bom? Aqui é a direita e aqui é a esquerda. Bom, a gente coloca essas pazinhas aqui nos membros do paciente, certo? E realmente é importante colocar isso dessa forma, porque o vermelho realmente é no braço direito, o preto realmente é na perna direita, o amarelo é no braço esquerdo e o verde na perna esquerda. Ótimo. Todos esses caras aqui, ó, o vermelho, o amarelo, o verde e o preto, eles têm a capacidade de serem positivos, ou seja, o ângulo de visão, ou negativos. Só que quando um é positivo, todos os outros têm que ser negativos. Ponto final. Não tem conversa. Então, olha só, eu coloquei aqui o coração no precórdio desse paciente de palito, bonequinho de palito. O preto, ele é um fio terra, tá bom? Para facilitar a didática, tira ele. Deixa ele para lá, tá? Olha só, vamos lá. Coloquei o eletrodo positivo no braço direito. O que eu falei para vocês? Quando um é positivo, os outros têm que ser negativo. Pronto. Negativo, negativo. Tá. Luiz, você falou que tudo que é negativo vai para o que é positivo. Beleza. O ângulo de visão é sempre o positivo, não é isso? Olha só, esse é o olhar dessa derivação que eu tô falando para vocês. E eu não coloquei o positivo no braço direito do paciente? E direito em inglês é right. Portanto, eu vou chamar essa derivação, eu vou chamar esse ângulo de visão de AVR. Reparem, eu estou olhando a despolarização do coração nessa perspectiva aqui, ó. Tá bom? Eu estou olhando ele nessa perspectiva, tá bom? Tudo que é negativo vai para o que é positivo. Então, olha só, negativo foi para o positivo, eu vou pegar essa seta azul e vou botar ela aqui. Negativo vai para o que é positivo. Vou pegar essa seta azul e vou botar aqui. Você viu que tem duas setas, isso a gente vai chamar de vetor. E quando eu coloco duas setas assim, a gente já quer logo somar esses vetores, né? E vai dar esse vetor resultante. Sendo que o positivo é aqui e o negativo na bundinha da seta. Reparem, positivo aqui, negativo aqui. Ei, pega essa seta azul marinha, guarda ela aí, guarda ela. Lembra que ela tem um nome, né? AVR. Beleza, deixa ela quietinha aí. Para eu construir o AVR, eu coloquei o positivo nesse braço direito, não é mesmo? Tá. Agora eu vou colocar o positivo no meu braço esquerdo. Quando um é positivo, os outros necessariamente têm que serem negativos. Ok. Portanto, positivo é o meu ângulo de visão. Esquerdo, em inglês, é left. Portanto, eu vou falar que essa derivação vai chamar AVL. Tá beleza? Tudo que é negativo vai para o que é positivo. Então, olha só, negativo para o positivo. Vou pegar essa seta azul e vou colocar ela aqui na lateral. Vou pegar essa seta azul e vou colocar na lateral. Negativo foi para o positivo. Vamos somar esses vetores? Vamos ver qual que é o vetor resultante? Negativo embaixo, positivo em cima. Pega esse resultante e joga em cima daquele AVR. Tudo bem? Guarda isso aí. Bom, já coloquei o positivo no braço direito, já coloquei o positivo no braço esquerdo, falta colocar o positivo na perna. Coloquei o positivo embaixo, necessariamente os outros têm de ser negativos. Ótimo. Positivo é sempre o meu ângulo de visão, então esse é o meu ângulo de visão. Pé, em inglês, foot. Então eu vou chamar isso de AVF, ok? Tudo que é negativo tende a ir para o que é positivo.
Vou pegar essa seta azul, botar aqui embaixo. Tudo que é negativo tende a ir para o que é positivo. Vou pegar essa seta azul e botar aqui. Reparem, eu vou construir uma resultante. E essa resultante recebe o nome da derivação, AVF, e eu vou jogar em cima do AVL. Tá dando para entender? Ótimo. Agora, olha só. Lembra quando eu falei de vocês agora há pouco, né, do AVF, que eu peguei essa seta aqui, né, para somar com essa? Convencionou-se chamar essa seta aqui de D2. Ela recebe o nome D2. Esse é o nome dela. Eu vou pegar o D2 e vou colocar em cima essa rosa dos ventos que a gente está deduzindo. Ótimo. Ainda em AVF, lembra quando eu peguei essa seta daqui e somei com essa para dar o AVF resultante final? Vou dar um nome para ela. Meu nome é Luigi, o nome dessa seta aqui é D3, tá bom? É o nome dela. Botei aqui, D3. E para finalizar, para completar com chave de ouro, lembra quando eu falei para vocês do AVL? Que eu coloquei o positivo no braço esquerdo e eu tracei essa seta daqui, que ela se somou com essa daqui para dar o AVL? Então, essa seta aqui tem um nome. O nome dele é D1. Acabou. Acabou. Você acabou de deduzir a rosa dos ventos do eletrocardiograma. Ela é muito importante, você vai ver para a gente ver eixo, para a gente ver sobrecargas, para a gente ver parede do infarto e tudo mais. Reparem que coisa bonita. É uma rosa dos ventos extremamente simétrica, que eu tenho ângulos, olha só, esse ângulo aqui corresponde a 30, se eu pegar esse ângulo ele corresponde a 60, se eu pegar esse ângulo ele corresponde a 90, e assim sucessivamente. Tá bom? Bom, beleza. Reparem que essas derivações, D1, D2, D3, AVR, AVL e AVF, tá bom? Elas são 6 derivações periféricas. Por quê? Imagina que o meu punho é o coração. Eu estou vendo o coração apenas a periferia deles. Periferia. Só que eu preciso olhar o coração de uma perspectiva anterior agora. E essa perspectiva anterior, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar, dei um zoom nesse meu coração e vou colocar mais 6 derivações, mais 6 ângulos de visão, só que agora eu não vou olhar para a periferia do coração. Eu vou olhar para frente dele. Portanto, chamam-se de derivações precordiais. E aí eu vou colocar essa daqui mais perto do átrio direito, chamado V1 e V2. Eu vou pegar V3 e V4 e vou colocar aqui, ó, próximo do septo interventricular. E vou colocar V5 e V6 mais próximo aqui do ventrículo esquerdo, tá bom? Então notem, essas derivações V1, V2, V3, V4, V5 e V6, elas estão vendo o coração a partir de uma perspectiva de frente. Simplesmente eu boto os eletrodos aqui, ó, V1, V2, V3, V4, V5 e V6. No caso daquelas derivações periféricas, eu estou colocando os eletrodos, ó, na periferia do meu corpo e nas pernas. Tudo bem? Ótimo. Cara, 6 derivações precordiais, mais 6 derivações periféricas, isso vai me dar 12 derivações, que agora a gente vai chamar de derivações, mas entenda como sendo ângulos de visão. É isso. Lembra no raio-x de tórax que eu tenho 2 principais? Aqui eu tenho 12. Eu estou vendo a despolarização do coração de 12 perspectivas diferentes, tá? Lembra que quando eu comecei a estudar eletrocardiograma, eu falava, não, beleza, eu sei que é P, seguido de complexo QRS, seguido de onda T, tá? Mas, olha só para V2. Aqui eu tenho onda S, legal. Mas, cara, cadê a onda S de V6? Cadê? Meu Deus, isso não faz sentido. Aí eu olhava aqui para a AVR e falava, olha só, aqui eu tenho umas ondas negativas. Pô, não é para cima a onda? Por que que tá para baixo? E olha só, D2, eu tenho ondas todas positivas. Por que que não é tudo P complexo QRS e onda T? E eu entendi. E para entender, eu usei uma comparação didática muito interessante. Olha aí a resposta. Cristo Redentor. Olha essa foto do Cristo Redentor. Você está olhando ele meio que de baixo para cima e de frente, né? E agora? Você está olhando mais lateral, né? Para ele meio que de baixo para cima. E agora? Uma lateral do outro lado, de baixo para cima. E agora? Bem lateral, na parte da esquerda, de costas para o Cristo Redentor. Agora, mais uma vez, uma perspectiva diagonal inferior. Reparem que eu tenho fotos diferentes. Mas é tudo o Cristo Redentor. É tudo o mesmo objeto. O eletrocardiograma não é uma foto. Eu estou tirando fotos da atividade elétrica do coração em perspectivas diferentes. Serão, inexoravelmente, as fotos serão diferentes. Mas é tudo a mesma atividade elétrica. É tudo o mesmo coração. Então, olha só. Aqui eu vou resumir para vocês as principais características do eletrocardiograma normal. Cada retrato tem a sua característica. Tá bom? Então, olha só, AVR, reparem, ele tem todas as ondas negativas. D2
Reparem, todas as ondas são positivas. Olha aqui, P, complexo QRS e onda T positiva. A VR que eu pulei, P negativa, complexo QRS negativo e onda T negativa. Olha a V1, que bonita. Essa onda P bifásica, o que é isso? Ela sobe e desce, tá vendo? Ela é uma onda P bifásica, ela tem duas fases. Isso é uma característica, é normal, é a foto. É como se eu peguei o Cristo Redentor de costas e o Cristo Redentor de frente. É a foto, é o jeito com que a câmera fotografou isso, tá bom? Reparem que V1 e V2 eu não tenho onda R, certo? Reparem que V5 e V6 eu tenho onda R. E reparem que em V5 e V6 eu já não tenho onda S, que eu tenho aqui em V1 e V2. Muito legal, né? Bom, beleza, já começou a decoreba. Ah, meu Deus, vou desligar o vídeo. Não, calma, presta atenção aqui. A VR, por que é tudo negativo? Eu consigo te explicar e é fácil de deduzir. Cara, a VR não é right, eu botei o positivo no braço esquerdo e aqui eu tenho duas negativas? Beleza. Olha só, eu dei um zoom aqui no coração e vamos ver a despolarização do coração? Como é que é? Olha aqui, a bolinha verde vai representar a despolarização. Olha só. O que eu falei pra vocês? Tá tudo se aproximando ou se afastando de AVR? Se afastou, né? Aí a AVR vai falar assim, ei, tudo se afastou de mim. Mas ele não vai falar. Se ele falasse português ia ser lindo. Ele vai falar o seguinte, tudo se afastou de mim. É tudo negativo. Olha que legal. Agora, reparem D2. D2. Por que D2 é tudo positivo? Ah, do Lid nem lembro mais o que é D2. Calma. Olha aqui na Rosa dos Ventos. Eu tirei tudo e deixei só D2. D2 é isso. Olha onde é que tá o olhar de D2. Tá aqui embaixo. Olha o olhar de D2. Olha só como é que é a despolarização, ó. Tá tudo se aproximando ou se afastando de D2. Tá aproximando de D2. D2 vai falar, ei, alguma coisa se aproximou de mim. Só que aí ele fala na linguagem dele, ei, tudo se aproximou de mim. Tá bom? Beleza, maravilha. Cara, olha só que coisa mais linda. Isso aqui é a despolarização do coração. Despolarizei átrio direito, veio aqui o feixe para o átrio esquerdo, para despolarizar o átrio esquerdo, e agora ele vai descer para despolarizar os ventrículos. Legal, muito, muito bonito. Lembra das derivações precordiais? Eu coloquei elas aqui mais ou menos aonde elas se correspondem no tórax. Elas chamam V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Vamos olhar a despolarização do coração como se a gente fosse V1 e V2? Olha aqui, finge que você é V1 e V2. E olha a bolinha verde. O que aconteceu? Olha aqui. Está se aproximando ou está se afastando de V1 e V2? Só afastou de V1 e V2 e eles vão falar isso para você. Por isso que eu costumo falar também que essa já é uma linguagem. Eu juro que eu escuto as ondas falando comigo, mas elas falam na linguagem delas, certo? Tudo se afastou de V1 e V2. Então como é que é V1 e V2? Para baixo, ponto final. Olha aqui, tudo se afastou de mim. Tudo se afastou de mim. V3 e V4. Agora finge que você é V3 e V4 e olha essa despolarização. Tá aproximando e a partir de agora vai se afastar. E ele vai falar isso para você. Olha só, primeiro aproximou, depois se afastou. Olha só que legal. Primeiro aproximou de V3 e V4 e depois se afastou de V3 e V4. Tudo bem? Agora finge que você é V5 e V6, tá bom? Vamos olhar a despolarização. A despolarização, reparem, ela só se aproxima de V5 e V6. E, portanto, quando ela se aproxima da gente, ela vai falar, ó, aproximou de mim, aproximou de mim. Sabe o que você acabou de deduzir aqui agora? Um dos conceitos que às vezes as pessoas não entendem, que os livros didáticos colocam de uma maneira até difícil, é simplesmente a progressão de onda R. Cara, o que é progressão de onda R? Repara, V1 e V2 eu tenho onda R, que é a de cima. A onda R seria aqui, ó. Eu não tenho onda R. V3 e V4, eu já tenho uma onda R, só que ela é bem pequenininha. E às vezes, cara, eles colocam que V3 e V4, eles chamam de derivações que são isodifásicas, porque a parte positiva, ela tende a se assemelhar à parte negativa, tá bom? Tende a ter a mesma amplitude. E V5 e V6, olha só, ela só tem onda R. Então repara que quando eu olho de V1 até V6, a minha onda R foi aparecendo, tá vendo? Muito interessante. Isso chama-se progressão de onda R. Cara, quer ver como esse conceito aqui é muito, 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 muito importante? Reparem numa coisa. Finge que agora a gente tem uma câmera esquerda que cresceu. Isso aqui tudo é o crescimento da câmera esquerda, tá bom? Olha só, se você pega essa despolarização aqui, isso é só um spoiler da próxima aula, ok? Se eu tenho uma câmera esquerda que cresceu aqui, antes a parede dela estava aqui, ó. Aí agora eu coloquei para cá. Cara, a despolarização ela vai vir aqui, como esse feixe, e ela vai tender a se desviar mais para cá, porque aqui eu tenho mais cardiomiócito. E aí, sabe o que vai acontecer quando acontecer isso? A minha onda R de V5 e V6, ela tende a aumentar.
ela tende a ficar maior. Por quê? Ué, porque a V5 e V6 vai falar assim, olha só, você tem um ventrículo esquerdo aqui que cresceu, cara. Antes as coisas realmente se aproximavam de mim, mas agora aproximou demais. Por quê? Porque eu tenho mais miocárdio aqui, você entendeu? E aí eu tenho V5 e V6 aumentado. Em contrapartida, ainda, tenho sobrecarga de ventrículo esquerdo aqui. Finge que esse ventrículo esquerdo cresceu bastante, cresceu bastante, cresceu bastante. V1 e V2, tudo se afasta de V1 e V2, certo? Certo. Só que agora, com a sobrecarga de ventrículo esquerdo, tudo vai se afastar mais de V1 e V2. Por quê? Porque eu tenho mais cardiomiócito aqui da parte esquerda. E aí V1 e V2 vão falar assim, olha, realmente tudo se afastava de mim, mas agora se afastou demais de mim. E aí a onda S vai crescer bastante. Tá dando pra entender? Essa é a próxima aula que a gente vai falar de sobrecargas, cara. E é muito interessante saber isso. Reparem de uma coisa, só pra gente finalizar aqui. Essa é a despolarização resultante do coração, tá bom? Esse é o vetor responsável pela despolarização final do coração. Só que agora a gente não vai falar o vetor resultante, vamos chamar isso de eixo. O que é o eixo, gente? O eixo é o seguinte, o coração, ele se despolariza, olha só, no laser, ele se despolariza daqui para cá, certo? Esse é o vetor resultante. E a isso a gente vai denominar eixo, tá bom? E reparem, eu peguei o vetor resultante aqui e eu vou decompô-lo. Coloquei, ele simplesmente é um vetor resultante de um cara que está na horizontal e de um cara que está na vertical. Eu fiz uma bolinha aqui, tá bom? Fiz uma bolinha e vou jogar essa bolinha lá na nossa rosa dos ventos. Tá vendo ela aqui? Então, reparem, esse aqui é o quadrante responsável pelo eixo normal do coração, entre 0 e 90 graus. Mas se você pegar um livro didático, às vezes os livros conseguem expandir esse eixo normal para menos 30 a menos 90. Tá bom? Os dois são aceitáveis, de menos 30 a 90 ou de 0 a 90. Esse é o eixo normal da despolarização do coração, tá? Bom, por que eu tô falando isso? Sabe quando eu falei que o eixo normal é simplesmente uma resultante? Ele é uma resultante de um cara que tá na vertical e do cara que tá na horizontal. Reparem, o cara que tá na horizontal é exatamente D1. E o cara que tá na vertical é exatamente quem? AVF. Olha aqui, tá vendo? Esse aqui é D1, esse aqui é AVF. Ótimo, D1 e AVF. Então, para a gente achar o eixo normal, a gente olha para D1 e a gente olha para AVF. Vamos treinar? Olha só, esse aqui é um eletro, olha aqui, eu tenho uma onda P bem pequenininha aqui, um complexo QRS para cima, então ele é positivo, o QRS está para cima. Então, eu vou colocar essa seta para cá. E esse é o AVF, tá positivo ou tá negativo? Tá positivo. Então eu vou colocar a seta para baixo. Luigi, por que seta para baixo? Porque, ó, positivo. O positivo na rosa dos ventos está para cá. O AVF na rosa dos ventos está para baixo. Então o eixo do coração está normal, está entre 0 e 90 graus. Legal, né? Agora vamos treinar aqui, ó. Olha para esse eletro. Eu tenho D1 e AVF aqui. D1 tá positivo ou tá negativo? Positivo. Então eu vou pegar e vou colocar essa setinha para cá. Agora, olha para a AVF, ela está mais negativa do que positivo, né? Então, ela vai ser para baixo? Não, ela vai ser para cima, porque para cima que está negativo. Então, este daqui é o eixo no coração. E ele está, portanto, desviado para a esquerda. Tem muita gente que confunde isso aqui. Gente, repara que é a posição anatômica, tá bom? A esquerda do paciente, olha aqui o coração do paciente, a esquerda dele está à nossa direita. Então, esse é um eixo desviado para a esquerda. Mais uma coisa, vamos lá, treinar mais uma vez. D1 negativo, então ele vai estar para esse lado, porque aqui que é o negativo de D1, e a VF vai ter positivo, vai estar para cima ou para baixo? Para baixo, né? Então, este daqui, portanto, é o eixo responsável desse coração. Está um eixo desviado para a direita. Mais uma vez, olha aqui, D1 está negativo, então ele vai estar para cá ou para cá? Responde aí. Vai estar para cá, certo? E a VF? A VF está positivo ou negativo? Negativo. Então vai estar para baixo ou para cima? Para cima. E este é o eixo daquele eletrocardiograma. Ele chama de eixo indeterminado. Por quê? Cara, é bizarro. Porque olha só, se o eixo normal do coração é esse em verde, por que esse eixo está aqui? É um eixo muito anômalo. É um eixo que eles chamam de eixo indeterminado. Que, inclusive, a gente, quando vira um eletrocardiograma com esse eixo, vai pensar em destrocardia, quando o coração está desviado para a direita, ou em cabo trocado. E para que serve, né? Para que serve a gente aprender a eixo? Porque diversas coisas desviam o eixo. Reparem, o eixo para a direita, olha só, pensa num paciente longilíneo, um paciente bem altão e magrinho. O coração dele, imagina que tá trocado aí, né? Porque a câmera troca, mas enfim, isso aqui é meu lado esquerdo, tá bom? Então, quando o paciente ele é muito grande, o coração físico, o coração a caneta, ele tende a vir para cá.
ele tende a desviar para a direita, tá bom? Em contrapartida, se for um paciente brevilíneo, o eixo dele tende a vir para a esquerda, tá vendo? Olha que interessante. Então, a gente vai falar aqui, mas várias coisas desviam o eixo para a direita, ó, infarto lateral, sobrecarga de ventrículo direito, bloqueio de ramo direito em sua maioria. E olha só o que desvia o eixo para a esquerda. IAM inferior, sobrecarga de VE, isso tudo você vai ficar sabendo com a gente. E para finalizar a aula, o papel do eletrocardiograma. Ele é o papel, ele é a mãe da onde as fotos vão ser tiradas. Sendo que para cima eu tenho amplitude, para o lado eu tenho o tempo. Olha só que legal, se eu coloco um traço aqui, tá? E um traço aqui, eu consigo contar quantos quadradinhos eu tenho entre esses traços. E cada quadradinho eu tenho 0,04 segundos. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos eu tenho 0,20 segundos. Então, olha só. Para esse traço eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. 6 vezes 0,04, 0,24. Beleza? Então, a cada 0,24 segundos, eu tenho um novo tracinho aparecendo. Em 60 segundos, que é 1 minuto, eu vou ter quantos tracinhos aparecendo? E a resposta é 250. É assim que se calcula a frequência cardíaca. Aí nessa hora você deve estar entrando em pânico. Mas existe uma maneira muito mais fácil de ver isso. Cara, simplesmente decore da seguinte forma. 1.500 dividido pelo número de quadradinhos que você tem entre dois complexos QRS. Então olha aqui. Aqui o quadradinho bateu bem nessa linha mais escura do eletro. Cada linha escura tem 5. Então 5, 10, 15, 20... 25, 26. 1.500 dividido por 26, aproximadamente 57. É assim que a gente encontra a frequência cardíaca de uma maneira exata e precisa. Tá bom? Bom, é isso. Na primeira aula, então, a gente aprendeu a encontrar o eixo, o eletrocardiograma normal e a determinação da frequência cardíaca. Preparem-se para as próximas aulas, que você vai sair daqui aprendendo eletrocardiograma, eu tenho certeza. É isso.